Aí, agora está gravando. Essa live vai ficar disponível depois lá no meu canal do YouTube, tá? É só procurar no YouTube Rubens Secom, que daí já vocês vão achar o meu canal lá, é Inteligência Emocional para Traders. Matheus, vamos lá. Então você já vem estudando, você já fez o Genética com o Luan, e você já está quase um ano, eu estou repetindo tudo porque agora que está gravando, tá? Tudo bem. Você já está quase um ano, e nos últimos 2 meses é que de fato você está operando. E Isso, qual é que é o mais a contexto? prática ali mesmo. Isso, operando que eu digo na conta real. E qual que é o Isso. contexto seu? Você tem um gerenciamento e um operacional que você já segue, porém Uhum. você percebe que você fica um tempo na frente do gráfico, dá uma, duas entradas e parece que a terceira já não sai muito do jeito que você gostaria, que do mesmo jeito que saíram as duas primeiras. É esse o caminho, é isso? Isso, mais ou menos isso. Aí depende Isso. da sequência. Por exemplo, se eu pego, sei lá, duas vitórias seguidas, eu já fico um pouco desconfiado na terceira. Talvez Tá. seja, tipo assim, uma fisgada de um pouco de medo de perder, aí voltar para o 0 a 0 e ter que recomeçar, entendeu? Você Algo assim. percebe, você percebe que faz diferença o tempo de uma entrada para outra? Ou seja, quando eu encontro duas entradas mais rápido, parece que flui melhor. Mas quando demora para eu pegar uma, demora mais ainda para eu pegar outra, isso parece que vai, esse medo, eu vou falar assim, parece que ele vai se acentuando, porque já estou tanto tempo aqui no gráfico, se eu errar, ou eu vou voltar para o 0 a 0, ou eu vou até ficar um pouco negativo, dependendo do que eu estou fazendo. Você percebe isso ou não faz diferença pelo tempo? Hum, então, normalmente eu costumo ficar aí umas 2 horas, umas 3 horas. Faz um pouquinho de diferença sim, Tá. porque eu vejo que se eu fico lá 1 hora, 2 horas tentando dar uma entrada, eu dou essa Uhum. entrada tá boa, já me desperta. Ou, por exemplo, se a entrada dá loss, aí, pô, fiquei 2 horas na frente do gráfico, a entrada deu loss, eu entendo realmente, mas talvez eu perca um pouquinho da qualidade da minha análise e tudo mais, Perfeito. entendeu? Perfeito. Você lembra do ciclo da sabotagem emocional, não lembra que eu Sim, falo lá na lembro sim. aula? Se Uhum. alguém aqui não souber o que é isso, ou me fala, ou escreve aqui no chat que depois eu explico, tá? Mas como o Matheus lembra, eu já vou falar direto aqui. E talvez a maioria das pessoas já tenham me ouvido falar sobre isso. O que acontece, Matheus? Quando você fica muito tempo na frente, é natural que você vá se cansando. E é natural que vem esse desejo, eu vou falar assim, inconsciente de ficar menos qualitativo. Entendeu? Você se torna menos você começa a filtrar menos as suas entradas, porque já está tanto tempo ali e você quer que alguma coisa aconteça. Só que Sim. essa alguma coisa, ela não acontece. E isso não é algo interessante. A nossa mente busca felicidade o tempo inteiro, em tudo que a gente faz na nossa vida. Então, se eu estou na frente do gráfico, eu estou ali para quê? Eu estou ali para operar. Se eu só fico analisando, 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 analisando e não dou entrada, isso vai me cansando. E isso vai dando umas cutucadinhas nesse sentido. Poxa, você está aqui para operar, você não vai dar nenhuma entrada, mas nenhuminha. Não é possível que nesse tempo todo que você está na frente do gráfico, não apareceu uma oportunidade para você entrar. E Uhum. essa coisinha de ficar na cabeça, isso vai ganhando força, até que você encontra a primeira entrada. Ou de verdade, ou dá uma inventadinha, ou seja, com menos critério na primeira entrada. O resultado daquela primeira entrada nesse contexto, ela vai falar muito na continuação. Se você tiver um win nessa entrada, aquilo ali é como se tivesse como se tivesse jogado água no fogo. Dá aquela amenizada ali e você se sente bem, porque Uhum. você ficou um tempo esperando, mas você deu uma entrada e aquela entrada deu vitória. Aí, o que pode acontecer a partir dessa vitória é você entender que, beleza, eu consigo encontrar mais entradas aqui e diminuir a sua qualidade. E se for loss nessa primeira vitória, aí você corre um sério risco de entrar no ciclo da sabotagem emocional pelo desejo de recuperar. Porque esse desejo de recuperar, ele vem o recuperar financeiro, porque você acabou de tomar um loss, mas também o tempo. Poxa, eu estou a 1 hora na frente do gráfico, dou uma entrada da loss, não é possível. Eu não aceito parar e sair com essa derrota, por exemplo. Então, esse é um ponto. O que é o importante? Eu estou falando tudo isso para explicar o porquê
da importância da gente ter limite. É muito importante você encontrar limites dentro do gráfico, para que você talvez divida o seu dia em sessões. Quando eu coloco um limite na frente do gráfico, é como se eu estivesse acordando com a minha mente inconsciente até onde eu dou conta de ir. Como assim até onde eu dou conta de ir? Eu acabei de falar que a nossa mente o tempo inteiro busca felicidade. Então, se eu estou na frente do gráfico há 1 hora e eu estou me sentindo cansado, gente, tem alguém com o microfone aberto aí que está fazendo muito barulho. Por favor. Opa, eu não estou conseguindo identificar quem é. Deixa o microfone desligado, por favor. Aí, na hora de vocês falarem, vocês ligam, tá? Só para não ficar fazendo barulho. E aí, o Matheus, do tempo. E aí você começa a ficar cansado. Então, quando eu coloco um limite de tempo, eu acordo com a minha mente a seguinte situação: até aqui eu dou conta de ir. Mais que isso ameaça a minha felicidade. Então, é interessante você mapear quanto tempo você consegue ficar na frente do gráfico sem perder a qualidade da sua análise, sem perder sua paciência, sem perder sua disciplina, sem ter raiva, sem ter nenhum tipo de descontrole emocional. Mesmo que você consiga ficar 3 horas, por exemplo, mas se essas 3 horas não forem de qualidade, é melhor você fazer 3 sessões de 1 hora, por exemplo, com qualidade. E esse intervalo entre uma sessão e outra não tem que ser mais 1 hora. Vai ser um intervalo onde você consiga dar uma desopilada, eu vou chamar assim, que é aquele momento que você, na PNL a gente chama de quebra de estado, ou seja, você muda completamente o foco. Você estava operando, você estava aqui na frente do gráfico analisando, você vai fazer qualquer outra coisa da tua vida, até se você quiser deitar e ficar à toa. Não interessa. A única coisa que você tem que fazer é sair da frente do gráfico para dar essa desconectada, fazer essa quebra de estado, essa quebra de padrão que a gente chama dentro da PNL. Isso vai depender de pessoas para pessoas. Tem gente que 10 minutos já é suficiente, tem gente que vai precisar de meia hora, 1 hora, tem gente que faz uma sessão de manhã e só vai fazer a outra tarde, e por aí vai. Para que você não perca a sua qualidade das análises. Porque se hoje você já tem um operacional bem definido, um gerenciamento bem definido, onde você consegue seguir à risca o gerenciamento e o operacional, talvez o que esteja faltando é esse detalhezinho. Eu dou 2 entradas, já começa a vir um sentimento de medo, alguma coisa nesse sentido, assim, é a hora de parar. É esse gatilho. Sabe o gatilho de entrada de operacional? Quando acontece isso, eu faço isso. Esses gatilhos são importantes a gente identificar dentro do emocional também. Então, eu estou vindo, eu estou operando, eu estou lá meia hora na frente do gráfico, dei entrada, dei um loss, e esse loss mexeu comigo, está na hora de fazer uma quebra de estado. Eu estou operando, tive 2 vitórias seguidas, estou analisando para buscar minha terceira entrada. E aí, enquanto eu estou analisando, eu estou pensando no que eu já ganhei com essas 2 primeiras entradas e no risco que eu corro ao entrar com a terceira e perder tudo ou uma parte disso, está na hora de parar. Está na hora de fazer a quebra. A quebra de estado é exatamente para existir essa desconexão emocional com o gráfico, para que a hora que você volte zerado para uma nova sessão, independente do que aconteceu na primeira sessão, independente do resultado e independente de qualquer coisa. Ou seja, você volta e começa de novo. Entendeu a ideia? É desconectar 100% com o que aconteceu antes, na primeira sessão. Por isso a importância de você identificar o tempo que você consegue ficar na frente do gráfico e também você mapear tudo aquilo que te faz querer ou continuar numa hora que não é para continuar, ou como é que fala? Não é medo, não, gente. Quando você vai dar a entrada e não dá, que você fica com... fugiu a palavra, mas que te bloqueia na hora de você dar uma entrada, não era essa palavra não, mas vai servir. Eu tenho que dar a entrada e algo me bloqueia. E aí eu fico igual o gato quando coloca... Já viu o gato quando coloca a pata na água que arrepia inteirinho? Então, esses tipos de sentimentos, de percepções, no contexto emocional, receio, obrigado, Léo, obrigado.
Fugiu a palavra, gente. Obrigado, Léo. Você fica com receio de dar entrada. Então, esses são os momentos de fazer uma quebra de estado. Mapeia quando acontece o receio, quando acontece a vontade de continuar, quando vem, por exemplo, uma raiva, quando acontece um cenário X, depois vem uma raiva, e essa raiva pode ser o suficiente para me cegar e eu perder a qualidade ali da minha análise e querer começar a pegar qualquer tipo de entrada. Então, tudo isso que vem é muito importante você mapear. Lá dentro do Mindway for Traders, que é um clube de inteligência emocional para traders que eu tenho, eu faço um acompanhamento diário com a galera lá. Tem um membro lá que ele está fazendo diário de trader. E ele montou um negócio super bacana. Diário de trader é muito conhecido, né? Ele montou um negócio super bacana no computador e ele anota exatamente tudo que ele está fazendo, tanto na parte comportamental quanto na parte mental. E isso, gente, é uma forma de você reforçar para sua mente, de você trazer para o seu consciente, de você entender tudo isso que você está aprendendo e de você fazer o que eu acabei de falar, que é mapear. Esse mapeamento, ele é muito, mas muito importante, porque assim como eu falei, tem os gatilhos de entrada ou não entrada, né? Porque a gente tem os gatilhos para entrar numa ordem, mas a gente tem os gatilhos para não entrar numa ordem também. É importante você enxergar os gatilhos emocionais. Agora, qual que é a grande diferença do emocional para o operacional? O operacional, você consegue pegar com alguém o gatilho de entrada desse alguém. O emocional é mais difícil de fazer isso. Por isso que ele é mais desafiador de desenvolver. Por quê? Porque somos pessoas únicas. Não existe outro Rubinho, não existe outro Matheus, outro Léo, outro Igor, outra amante do Gui, outro Júnior, outro Jorge, e por aí vai. Não existe, entende? Somos seres únicos. Então, quando eu falo dentro do emocional, é muito importante a gente aprender a trabalhar na nossa individualidade, da individualidade de cada pessoa, que é o trabalho hoje que eu faço, por exemplo, com a galera lá do Mindway. É lógico que o que eu estou falando aqui para o Matheus está servindo para todos, mas tem coisa que é particular de cada um. No contexto emocional, a gente precisa muito olhar nessa particularidade de cada um. Essa semana entrou uma pessoa lá no Mindway com uma história de vida bem interessante, e que ele se vê numa ganância muito grande. Contando a história de vida dele para mim, eu ajudei ele a perceber que não era ganância. E ele estava trabalhando como se fosse uma ganância. Então, enquanto você fica trabalhando nesse looping e sem perceber o gatilho real que existe ali naquele contexto emocional, é mais desafiador de você conseguir trabalhar na causa. Então, por isso que nesse contexto, Matheus, é interessante você encontrar esse tempo que você consegue ficar de forma produtiva, com qualidade na frente do gráfico, e também começar a perceber esses gatilhos. Poxa, estou com 2 vitórias. Eu percebo que todas as vezes que eu tenho 2 wins, vem um medo na terceira. Aqui é a hora de eu fazer a quebra. Estou muito tempo na frente do gráfico, dei uma entrada, me senti mal, deu loss, eu fiquei perdidão. Deu loss, você já fala, estou dando entrada, mas deu loss, eu paro. E por aí vai. Tá conseguindo entender a ideia? Me fala se eu respondi a sua pergunta e se ajudou, Matheus. Pô, respondeu sim, Rubens. Agradeço aí. A questão do diário do trader é muito importante e, por incrível que pareça, foi ele que me trouxe até aqui para tirar essa dúvida com você, porque um dos meus maiores depoimentos que eu anotei ali foi o medinho de dar uma entrada depois de uma sequência de win, o medo de perder aquele lucrinho do dia e ter que recomeçar Sim. tudo de volta. Então, eu anotei bastante coisa, com bastante característica, porque eu tomei o loss e tudo então, mais. essas anotações te ajudam a criar esse gatilho, entendeu? O medo de dar entrada depois de uma sequência de win. Quando você sentir que o medo está se aproximando, racha fora. É hora de você fazer a quebra de estado. Entendeu a ideia? Não, entendi, legal. Beleza? Vou colocar em prática isso daí. Show, Agradeço, viu? bacana, tamo junto. Pessoal, eu vou passar a palavra para o Eric, que levantou a mão faz tempo já, e depois eu vou responder as perguntas que estão aqui no chat, tá bom? Tem pergunta aqui do IF, tem uma coisa do Léo aqui, e também do Rafael.
Beleza? Então vamos nessa sequência. Eric, pode perguntar, amigo. Ô Rubens, eu tenho um problema muito grande Hum, que, por exemplo, eu faço análise na bolsa, né? Eu faço uma operação por dia uhum. e eu acabo fazendo as análises, faço as confluências e tudo, mas aí, depois de eu ter feito aquela entrada, projetado o meu gain, eu começo a olhar pontos negativos da entrada, entendeu? E às vezes eu não consigo sair no meu alvo, entendeu? Saio na metade, saio entendeu? Eu não Você, consigo sair, tipo, planejo você lá, coloco o analisa, alvo mas lá, depois que você entra, você começa a colocar defeito na sua análise. E aí eu você começo acaba a saindo da colocar ordem antes. defeito na análise, entendeu? Tá. E aí você começa a colocar defeito. Defeito não, desculpa. Aí você sai da ordem antes da hora. É Isso, isso, né? isso. Às vezes a entrada tá perfeita lá, entendeu? Uhum. Só que eu não consigo, entendeu? Ô, Deixa a Eric, você entrada está lá há e quanto começo a tempo olhar no os mercado? pontos negativos. Cara, eu acho que já vai fazer um ano. Um ano, tá mais ou menos no mesmo tempo do Matheus. Então, o que eu falei para ele serve para você. Um ano ainda é um tempo de maturidade, embora você já tenha conhecimento, mas ainda tem muita coisa acontecendo, principalmente dentro do contexto emocional. Mas o que é importante a gente entender? Na minha opinião, o que está acontecendo aí é uma falta ainda, falta um pouco de segurança ainda no seu operacional. Qual que é a importância do operacional dentro do emocional? Isso serve tanto para o operacional quanto para o gerenciamento. Eles servem para trazer conforto. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tenho um operacional que ele ainda não me traz 100% de conforto, é muito natural que eu fique ou com dúvidas ou procurando outro tipo de operacional, e aí eu fico procurando um operacional atrás do outro, um operacional atrás do outro, e eu acabo não me especializando em algum. O que eu estou falando de segurança não é somente ter vitórias, porque a gente sabe que isso nunca vai existir, tá? O que eu estou falando de ter segurança é você se sentir bem operando com aquele emocional. Desculpa, com aquele operacional. Então, se durante as suas operações você faz análise, mas depois você começa a encontrar defeitos nessas análises e acaba saindo antes da ordem, talvez, aí eu estou te jogando isso para você fazer uma análise, talvez esse operacional, você ainda precisa entender melhor os critérios desse operacional. Talvez mapear um pouquinho mais os critérios de entrada, quando entrar, o que fazer, qual é o momento certo de sair de uma operação. O que eu acabei de falar para o Matheus dos gatilhos do emocional, talvez para você seja interessante buscar isso no seu operacional de uma forma mais específica. Quando acontecer isso, eu vou fazer isso, essa é a tendência, eu vou por aqui, para que depois você não fique buscando defeitos. Porque o que acontece? Geralmente isso acontece antes de dar a entrada. No teu caso, acontece depois. Você deu a entrada e a sua mente fica buscando segurança naquela sua entrada. Ou seja, você analisa a sua análise. E ao analisar a sua Isso. análise, entendeu? E ao analisar a sua análise, você acaba sendo mais criterioso do que quando você estava fazendo a análise. E essa coisa do Não, crítico. e aí a análise lá tá perfeita lá, mas e quando eu começo a ver os números verdinhos lá subindo, eu quero tipo, fechar a ordem. A operação tá perfeita, né? Tá Então, perfeita ali. Mas aí eu você começo a coloca. colocar defeito e já quero sair logo da operação com lucro no bolso. Mas você Hoje mesmo, coloca as suas marcações no gráfico, tanto take quanto stop? isso, Ou. ó. Hoje, por exemplo, uma operação muito linda. Eu esperei, acho que passei 2, 3 horas para analisar o gráfico. Uhum. Consegui achar uma operação muito boa a favor da tendência. Só que aí chegou na metade ali chegou Do ali na caminho. metade ali do take, do caminho ali, eu acabei me afobando e saí da operação. E se Entendeu? você Eu tivesse comecei a ficado, achar tinha defeito ido na no seu operação. alvo? Tinha ido no meu alvo, isso não é a primeira vez que acontece. Já tem Então, algumas vezes já que acontece isso. tá. Então, minha sugestão é essa: é você dar uma mapeada maior nesses gatilhos seu de entrada, para que você se sinta mais confortável com o seu operacional. Ou seja, Eric, é continuar, é reforçar. Esse operacional tá dando certo, reforça mais ele, mas traga
é muito importante você entender isso, que o operacional, no contexto emocional, o operacional serve para trazer conforto, serve para trazer segurança. Se eu estou saindo no meio da ordem, alguma coisa não está me trazendo essa leveza, não está me trazendo essa segurança. Então, quando eu digo de reforçar gatilhos, aumentar os critérios, ou às vezes nem é aumentar o número de quantidade, mas no nível de consciência, os critérios de entrada e de manutenção dentro de uma ordem, pode te ajudar a trazer essa leveza e essa segurança para que você consiga continuar operando, entendeu? E eu te fiz essa pergunta se você deixa marcado, porque tem gente que opera e não coloca nem take nem stop, fica analisando ali e tem os critérios da pessoa para sair da ordem. Mas se você tem, às vezes você pode... meu take e stop é definido. Então, se você tem, às vezes você pode dar entrada e sair da frente do gráfico, para que você evite de ficar buscando chifre em cabeça de cavalo, por exemplo. Fiz a análise, vou fazer a análise da minha análise, quando a análise já está acontecendo, cara, eu já dei entrada, ponto. Agora eu vou confiar na minha análise e vou aprender a gerenciar o resultado. A partir do que o gráfico me mostra, do resultado que eu tenho, aí eu vou gerenciando esse resultado. Tá conseguindo entender? Tá fazendo sentido? Entendi, eu até gravei aqui, usei o gravador de tela aqui para eu poder gravar. Beleza. Apesar de eu até ter feito 2 saques já, eu consegui já, acho que aí, recuperar aí quase todo o dinheiro perdido aí. E Show, parabéns. Só que aí esse que tá o meu problema, nos dias bons, entendeu? Uhum. Às vezes tem aquela análise que eu esperei bastante tempo para fazer. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Só que aí, quando chega lá, Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você tem pressa em atingir os resultados? Você quer ganhar dinheiro com o mercado logo? Se eu tenho pressa? Você quer ganhar dinheiro com o mercado Cara, logo? eu tenho um pouco de pressa, sim. Então, isso é outra coisa que pode estar sendo fundamental nesse processo aí, tá? Porque se você está ali no meio de uma análise e você está vendo que está dando bom, e você, por exemplo, no que aconteceu hoje, atingiu metade do alvo, você está vendo que a análise foi boa e que tende a ir o alvo, mas você atingiu metade do alvo, é melhor... Você já fez curso comigo? Não. Não? Só assisti algumas das suas aulas na mentoria. Não, do Luan. Qual mentoria? Isso, a mentoria do Luan. Tá, então, mas você assistiu aquelas aulas. Você lembra a gente falando de metaprograma? Assisti sim. Tá. Você lembra dentro dos seus metaprogramas lá, do primeiro lá, você é mais afastamento ou aproximação? Você lembra disso? Oi, pode repetir, por favor? Você lembra dentro dos metaprogramas se você funciona mais como afastamento ou como aproximação? Cara, eu não posso te afirmar direito, porque essa aula aí eu peguei só pelas metades, que eu já tinha chegado. Tá, acabei não pegando. Mas tem a gravação dela. Eu te sugiro eu vou assistir até dar uma revisada lá depois. Eu te sugiro assistir depois, porque se você for afastamento, se você se perceber mais como afastamento, isso que eu estou falando faz ainda mais sentido. Porque daí você quer proteger aquilo que você já conquistou. Aí junta um metaprograma, junta a pressa de ter resultado logo. Opa, deixa eu garantir. Sabe aquela coisa, é melhor um pássaro na mão do que 2 voando? Então, deixa eu garantir essa metadinha aqui, Isso. que tá bom demais. Entende? Então, isso pode ter a ver com o seu metaprograma, principalmente se você for afastamento. Então, te sugiro rever a aula lá. E pode ter a ver com essa pressa. Eu acredito que essa sua pressa pelo resultado financeiro, ela pode estar te dando essa pressionada e te atrapalhando nessa questão de deixar a ordem fluir, entendeu? E isso, Eric, é tempo, tá? Com o tempo você vai pegando maturidade, você vai pegando mais confiança, você vai se sentindo melhor para poder deixar a ordem rolar até o final. Mas é interessante você trazer essas coisas que eu estou falando o quanto antes para o consciente, para que você consiga trabalhar, beleza? Dá uma olhadinha nisso lá e olha essa questão da pressa. Faz muito sentido. Faz muito sentido, porque às vezes eu costumo fazer 2 entradas. A minha meta é 1, mas às vezes
eu vejo ultra boa oportunidade. E a minha segunda entrada é muito melhor do que a primeira, entendeu? Eu opero muito mais confortável já por causa disso aí. Você tá Entendi. falando aí sobre a proteção. Proteção. Então, cuidado com esse negócio de pressa. Coloca um planejamento, monta um planejamento de meta mesmo. Quando chegar, quando atingir, em quanto tempo eu quero, por exemplo, estar vivendo o mercado. Mas coloca coisas realistas, né? Porque um ano ainda é um período de desenvolvimento. Mas se você coloca assim, poxa, eu quero estar vivendo o mercado em 4 anos, em 5 anos, se dedicando todos os dias da forma que você vem fazendo, com certeza é possível, entendeu? Mas aí, eu até estava falando isso ontem com uma pessoa lá do My Way for Traders. Cara, coloca o teu desejo, o teu maior motivo de estar hoje no mercado financeiro, numa plaquinha, por exemplo, na tua frente, a hora que você estiver operando. E todas as vezes que você for tomar uma decisão, olha para aquilo ali e pensa, essa decisão vai me aproximar ou vai me afastar desse meu desejo? Isso ajuda, muitas vezes, a respeitar um gerenciamento. Fala, porra, bati o stop, eu tenho que parar. Se eu continuar, eu estou correndo o risco de fazer merda e vai atrasar mais ainda a minha meta aqui. Então, você usa isso como um freio, digamos assim, entendeu? Então, é uma coisa que pode te ajudar também nesse contexto, Eric. Coloque isso, gente, para todos vocês, tá? Coloquem o seu maior objetivo em um local que você consiga visualizá-lo todos os dias enquanto você opera. E faça da forma mais consciente possível tudo que você está fazendo dentro do gráfico. Analisa, sentiu qualquer coisinha, como eu falei com o Matheus, sai, faz uma quebra de estado, dá uma relaxada, sossega, digamos assim, vai tomar um banho gelado, vai fazer qualquer coisa, e depois, na hora que você estiver tranquilo novamente, você volta para uma próxima sessão. Beleza? Ajudou, Eric? Tranquilo, ajudou demais, tá tudo gravado aqui. Assiste mais tarde. Beleza. Deixa eu responder a galera do chat aqui, depois eu vou no Jorge, que está com a mão levantada ali. Cadê? Primeiro, IF. IF, qual que é o seu nome? Boa noite, mestre. É o seguinte, tenho 8 meses operando no mercado de OB. Meu grande problema é que após obter um bom lucro dentro do mercado, parece que sempre vem uma sequência de vários dias de loss, que acaba tirando todo o meu lucro e sempre volto para o 0 a 0. Exemplo, em um mês de 30 dias, os primeiros 15 são de takes e após isso sempre vem 15 de loss. Como acabar com esse ciclo? Na verdade, você não precisa pensar em acabar com esse ciclo, principalmente dentro de opções binárias. No final, no macro, vai dar 50-50 mesmo. Então, é natural você perceber esse equilíbrio. O que acontece é que, ao invés de você ter um equilíbrio alternado, você está tendo uma sequência muito grande de take e depois uma sequência muito grande de loss. Como poderia ser dias alternados de take, loss, take, loss, take, loss, por aí vai, ou 3 dias uma semana de take, 2 dias de loss, depois mais um dia, 2 dias de take, 3 dias de loss, alguma coisa assim. Mas no final do mês é muito natural ter essa tendência, acontecer isso de equilibrar, de buscar os 50-50. Só que o que é interessante aí? Se você está devolvendo, por exemplo, você terminou 15 dias positivo, 15 dias negativo, e você está devolvendo tudo para o mercado, você voltou para o 0 a 0, é por conta de gerenciamento. Porque o teu gerenciamento não está te protegendo dos dias de loss. Eu não sei qual o gerenciamento que você opera, mas analisa isso e veja se o gerenciamento que você... Lembra que eu falei agora há pouco para o Eric que o gerenciamento e o operacional servem para trazer conforto? Então, ao invés de se preocupar com o número de dias de loss e o número de dias de win, faz uma verificação no seu gerenciamento para você perceber se o seu gerenciamento te protege dos dias de loss. O que eu chamo de proteger? Por exemplo, um gerenciamento 2-1. Imagine você, num gerenciamento 2-1, buscando 5% ao dia, arriscando 2,5%. Se você fechar 15 e 15, você vai terminar o mês bem positivo, entendeu? Porque o seu dia de take equivale
a 2 dias, você precisa de 2 dias de loss para perder um dia de take. Ou seja, se você está ficando 15-15, você sai muito positivo. Então, o que eu estou dizendo talvez o seu foco mais importante e interessante não seja na quantidade de win, de loss, ou de dias de take e de stop. Talvez seja se o teu gerenciamento vem te trazendo essa segurança. Ou, por exemplo, nos dias de loss, se você vem respeitando o gerenciamento. Porque nesse contexto que eu estou falando, é 2,5 para 5. Mas eu estou vindo de 15 dias de take. Eu não vou aceitar 15 dias de stop. Poxa, não, eu vou fazer acontecer. Aí o meu gerenciamento me manda parar em 2,5 e eu continuo operando quando eu tinha que parar. Aí, ao invés de eu parar em 2,5, eu paro em 4, um dia eu paro em 5, outro dia eu paro em 6. Aí você não sai positivo, porque daí o seu stop, o seu gerenciamento não está protegendo o seu stop. Está conseguindo entender, o IF? Me fala aí se sim e se eu respondi a sua pergunta. É muito interessante esse negócio do 50-50. Quando a gente entende isso, a gente deixa de se preocupar com essas coisas, porque a gente entende que o equilíbrio ele vai ser... O mercado sempre vai buscar o equilíbrio. Tá? Então, eu busco outras coisas para me trazer conforto, aproveitando essa questão do equilíbrio. Beleza? Me fala se eu respondi aí, tá, IF? Deixa eu ver aqui embaixo primeiro se você mandou alguma coisa. Ítalo, me fala se eu respondi, tá? Se foi respondido e se ajudou. Enquanto isso, deixa eu ler outro aqui. Cadê? Leonardo. Mano, se você me permitir falar, se você tem 15 dias positivo, 15 dias, era para você sair positivo. Exato, o Ítalo, o que eu acabei de falar, que o Leonardo já tinha falado antes aqui, eu não tinha visto. Por isso que eu acho que a questão aí é gerenciamento, tá? É você encontrar um gerenciamento que proteja o seu stop e que te traga segurança. Lembrem disso, gente. Gerenciamento e operacional servem para trazer conforto para o emocional, tá? Se eu tenho um gerenciamento que protege o meu stop, eu não estou nem aí de terminar 15 dias positivos, 15 negativos. Pelo contrário, eu vou achar lindo, porque eu sei que eu vou estar positivo, tá bom? Rubens, eu estou praticamente com o mesmo problema do Matheus, Rafael falando. Opero AB tem 3 meses de prática, fazendo o que tem que ser feito, e 7 meses de estudo firme. Tenho operacional e gestão bem alinhadas. Quando estou no IN, saio muito de boa da frente do gráfico. Mas quando saio no loss, acabo não aceitando e entrego meu lucro dos dias. Passando nas próximas sessões, tentando voltar para o 0 a 0. Acho que também estou dando muitas entradas. Então, isso daqui, o Rafa, já de cara, a mesma coisa que eu falei para o Matheus, a questão do limite. Se você entende que você está dando muitas entradas, limite não só o tempo, mas limite a sua quantidade de entrada por sessão também, tá? Para que você comece a criar isso daí. Estou pensando em fazer menos entrada, tipo 2 a 1. A minha banca eu posso perder, que não me afeta em nada, mas não sei o que acontece. Eu fico com receio, às vezes, de dar entrada e perder. Acho que também posso ser que estou focando no dinheiro quando sai no loss. Pode ser isso sim, mas independente do dinheiro que está na tua banca ser confortável para você perder ou não, a tua mente, como a de todos nós, sempre vai buscar felicidade. E perder não traz felicidade. Então, talvez, Rafa, o que é interessante, além da questão do limite de entrada aí, é você entender um pouquinho disso que eu falei do Ítalo aqui, da questão do equilíbrio, no seguinte contexto, na relação que você está pensando em criar com o mercado. Rubinho, como assim relação que eu estou pensando em criar com o mercado? Dentro da programação neurolinguística, a gente fala de 4 tipos de relações. Ganha-ganha, ganha-perde, perde-ganha e perde-perde. A única relação que é eterna, que é para sempre, que é duradoura, que forma parceria é o ganha-ganha. Todas as outras 3 relações, elas têm prazo de validade. Por quê? Porque se a minha mente é programada para me fazer feliz, eu tenho um limite para aguentar perder. Ou seja, toda relação que é ganha-ganha, ou que é perde-ganha ou ganha-perde, ela tem um prazo de validade, porque o lado que está perdendo, uma hora ele vai querer sair da relação. Entende? Então, eu sempre falo assim, escolham
criar uma relação de ganha-ganha com o mercado. O que é criar uma relação de ganha-ganha com o mercado? É você entender que, principalmente falando de OAB aí, mas o mercado, de uma forma geral, quem que paga o teu take? Quem que paga o teu win? É aquele que tomou um loss. Então, quando você dá uma entrada na IQ, por exemplo, uma entrada de R$10, uma compra, você dá um call de R$10, alguém em algum outro lugar tem um put de R$10. Então, se você tomar loss, o teu loss está pagando o win daquela pessoa e vice-versa. Ou seja, para que o mercado exista para o resto da vida, se a gente quer viver do mercado, a gente tem que abençoar o loss. Porque o loss ele tem a mesma importância do win. E não tem nem mais nem menos. É o mesmo, os dois têm que estar aqui, ó. Eles estão aqui em nível de importância. Se eu quiser criar uma relação de ganha-perde com o mercado, onde eu ganho e o mercado só perde, ou seja, eu não aceito o loss, se eu não aceito o loss, inconscientemente eu estou querendo criar uma relação de ganha-perde. O que eu estou desejando é que o mercado uma hora finde, porque ele vai ter um limite, ele vai acabar. Imagine se todas as pessoas do planeta, todos os traders que operam, só tivesse o win. De onde ia sair dinheiro para pagar a galera? Então, o loss ele é fundamental para o processo, para o mercado, para a existência do mercado. Quando você olha para o loss dessa forma, e você começa, como eu falei, a abençoar o loss, ou seja, não é ele que vai fazer diferença, pensando nesse contexto do equilíbrio que eu acabei de falar para o Ítalo, não é ele que vai fazer diferença, o que vai fazer diferença é como você gerencia os seus resultados, você deixa de se importar com o loss. E você passa a olhar para as outras coisas, ou seja, para o depois do loss. Qual o gerenciamento? O meu gerenciamento me protege? O meu gerenciamento me sustenta? O que eu estou buscando aqui? Entende? Olhando para esse contexto do equilíbrio, tá bom? Então, escolher uma relação de ganha-ganha com o mercado é exatamente isso. É você entender que você vai ganhar, você vai perder e tá tudo bem. Não é isso que vai fazer diferença, pelo contrário, isso é fundamental para o mercado continuar. O que vai fazer diferença é o que você faz com o resultado que aconteceu. Beleza? Ô, Rafa, me fala se eu respondi, tá bom? Beleza, respondeu sim, Rubens. Show de bola. Show de bola, muito obrigado aí. Tamo junto, amigão. Jorge, pode fazer a sua pergunta e depois eu venho no Igor, que o Igor falou aqui que tem uma dúvida também. Depois eu volto para o chat. Posso falar rapidinho? Pode. Ô, Rubens, hoje eu me senti desconfortável. Fiz só uma entrada, tava Hum, meio cansado, né? Que semana foi um dia difícil, né? Que dias difíceis vem, né? O que eu normal. fiz? Dei uma analisada, vi que o gráfico não estava de acordo com o meu operacional, deitei e dormi, acordei de tarde e não entrei mais. Ah, mas E daí, e o que pode falar. você se sentiu mal por ter deitado e ter dormido? Também, né? Perdi um pouco de estudo, né? Pra me estudar, né? Mas descansei um pouco a mente. Porque o descanso, ô Jorge, ele é uma etapa do processo de aprendizagem. A gente tem que dar um tempo também, tá? Tem que dar uma desopilada. O que você fez hoje, se você abrir o gráfico e o gráfico não estava condizente com o seu operacional, você fez o correto. Porque se você fica na frente do gráfico, poderia entrar no contexto que eu falei agora há pouco para o Matheus. Você vai No loop ficando, vai infinito? ficando. Hã? No loop infinito ou não? Porque você vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando, a tua mente começa a te processar, te pressionar. Caramba, você está aqui há 1 hora, você não vai dar nenhuma entrada? Então é muito melhor você sair da frente do gráfico do que ficar ali correndo o risco de dar uma entrada qualquer, entendeu? Então o Entendi. que você fez foi o certo. Aliás, muitas pessoas queriam conseguir fazer isso e não conseguem, de forma bem sincera. Muitas pessoas abrem o gráfico, vê que não está adequado para o operacional e insistem em ficar na frente do gráfico. É onde começa a vir as besteiras dentro desse contexto que eu acabei de explicar. Então, se você consegue abrir o gráfico, olhar que o gráfico não está legal para você naquele momento e sair lindo, só que hoje aconteceu de você dormir. É todo dia que você dorme esse tanto? Não, não. Então, pronto, cara. Não se martirize por isso, tá? Amanhã é outro dia. Volta pro gráfico amanhã e pronto. Acordei de tarde. Caramba, descansei pra caramba. Eu posso
eu posso abrir o gráfico agora à tarde? Posso, então eu vou abrir pronto, sem se castigar por conta de ter dormido. Dormiu, pronto. Não tira esse peso aí, tá? Porque faz parte, cara. É um dia, não Um dia mata, após não. o outro, né? Não, e eu digo que eu digo que é um dia é dormir. Não vai te matar dormir uma tarde, não, se você pode, né? O ruim é você Não falar assim, posso, nossa, posso. cara, mas eu dormi e perdi o horário do trabalho. Enfim, mas se você tem essa disponibilidade, não desencana com isso, não é isso que vai, não é isso que vai te prejudicar, não. Pelo contrário, comemore pelo fato de você conseguir sair do mercado sem operar, quando não era para operar, né? Não operar também é operar. Esperar. Análise é Evitei alguns importante. loss, então. Não, pode ter evitado. Eu tô falando com o Davi ou com o Jorge? O Davi. Ah, cara, desculpa, eu tô te chamando de Jorge, porque o Jorge tinha levantado a mão ali. Você desculpa, Davi. Aí que agora que eu vi o teu coisa ficando em evidência aqui, desculpa. Mas entendeu, Davi? Fez Entendi. sentido aí? Fez. Nossa, já abriu minha mente já. Show. Foi os deuses. Bom Falando, demais. descansa um pouco. É isso aí, cara, é isso aí. Jorge, você tá por aí, que você tá com a mão levantada já faz um tempão. Vitor Eu tô, Mas... eu Show. tô por aqui. Pode Sim, fazer sim. pergunta. Então, eu sou novo no mercado, talvez seja o mais novo de vocês. Eu tô há Quanto poucos dias, tempo? poucos dias. Ah, Estou há tá. poucos dias. Tá. Então, minhas metas, por enquanto, não são tão altas e meu investimento inicial também não é tão alto. Eu Uhum. estou primeiro estudando o mercado, né? Mas além do estudo, eu gostaria de saber algumas dicas de preparação psicológica. O senhor tem algumas dicas para passar? Você já fez algum curso ou você está começando agora Estou e não... começando inicial agora. Tá, Iniciando mas agora. você não fez nenhum curso, nada, nada, nada. Nada. Tô cru. Tá, Eu tô cru no mercado. beleza. O que eu vou te dar uma sugestão aqui com relação ao emocional? Vai no meu canal do YouTube, Rubens Secom, e assiste todos os vídeos que tem lá. Porque ali, cara, eu destrincho um monte de coisa com relação à questão emocional. É muito mais fácil você ir lá e aprender por lá, porque tem muita dica, porque senão a gente vai ficar aqui, eu vou ficar falando 500 horas aqui, sem ser assertivo para aquilo que você precisa. Conforme você for assistindo os vídeos, vai gerando dúvida, você pode ir trazendo as dúvidas, por exemplo, anota. Eu tenho feito as lives lá no Instagram, você pode ir aproveitando as lives para tirar as dúvidas lá, entendeu? Vai ser muito mais assertivo. Porque é importante, Jorge, você viver primeiro, para que você perceba o que está acontecendo. Aí a gente trabalha de uma forma pontual. Entende? Como eu falei agora há pouco, dentro do contexto emocional, a gente é muito interessante e importante a gente trabalhar na individualidade. É diferente do operacional e do gerenciamento que eu falo assim, Jorge, quando num suporte ou numa resistência, deu o terceiro toque, chegou assim, assim, assado, uma sequência de vela, deu uma esticada, 40 segundos, você vende ou compra, dependendo se está no suporte ou numa resistência. No operacional, eu consigo te falar isso, mas para o emocional é mais desafiador, porque cada um é um. Então, o emocional, essa coisa da gente trabalhar na individualidade, ela é muito legal. Aí é vivendo. Eu falo que eu incentivo demais todas as pessoas a se permitirem viver todas as experiências que o mercado tem para oferecer. Porque quando você se permite viver essas experiências, é o momento que você aproveita para se conhecer. E ali a gente trabalha na individualidade, que é muito o que a gente faz dentro do Mindway for Traders, entendeu? O Vitor Macena entrou aqui agora há pouco. Vitor, meu querido amigo, boa noite. O Lohan Boa noite, mestre. Saiu agora há pouco. O Vitor é um dos integrantes lá do Mindway for Traders. Tá lá, tem 2 meses, né, Vitor? Você chegou em janeiro. Isso. Show. Início de janeiro, na sua segunda aula lá do curso da mentoria genética. Show de bola. E isso aqui que a gente está fazendo, por exemplo, aqui, é o dia inteiro lá dentro do clube. Só que lá a galera vai mandando texto, vai mandando áudio, enfim, a maioria manda texto, e eu vou pontuando cada um, porque esse acompanhamento na individualidade de cada pessoa, trabalhando a individualidade de cada um, é fundamental. O Vitor está aqui, entrou um cara, hoje é que dia? Quinta-feira, segunda ou terça-feira, esse da ganância que eu falei,
E a gente trabalhou uma coisa ali, logo que ele entrou, ontem e hoje, ele bateu a meta e conseguiu sair, coisa que ele não fazia. Ele batia a meta e queria operar e se lascava. Por quê? Porque a gente identificou o ponto e a gente está trabalhando no ponto. E é um dia de cada vez. Mas esse acompanhamento diário para o emocional, gente, isso é fundamental, porque é a cabeça. A gente reage de diversas formas a todos os momentos. Então, quanto mais eu vivo isso, quanto mais eu me permito viver isso e trazer isso para o meu consciente e ter esse direcionamento, ajuda muito. Então, minha sugestão é essa, tá, Jorge? Explora o que tem lá no canal do YouTube, no meu Instagram também, porque lá no Instagram tem muita coisa e tem lives já também que estão gravadas lá. Ou seja, nessas duas plataformas, Instagram e YouTube, eu te sugiro explorar bastante, porque tem muita coisa, muita dica boa lá já, tá bom? Sim, eu penso o seguinte, professor, se eu sair já, por exemplo, eu posso sair agora. Se eu sair agora do mercado, eu já vou sair engrandecido, porque eu estou aprendendo coisas que eu não sabia antes. Você nem começou ainda, pode ter certeza. O mercado é uma baita oportunidade de crescimento como ser humano, cara. Interrompendo vocês aqui, o Jorge, ele é meu primo. Legal. E ele tá começando no ramo de ações, viu? Show. Eu venho estudando aí mais ele ações também, além do índice. Uhum. Aí eu convidei ele para acompanhar aqui com a gente aqui a nossa conversa aqui, pegando já o... Bacana, Eric. Top demais. Muito bom, cara. Top. O Eric tem me ajudado muito. O Eric tem sido meu professor também. É isso aí, cara. É assim, isso, rapaz. Juntos a gente vai mais longe, com toda certeza. Igor, pode falar, meu amigo. Você falou aqui, tem uma dúvida depois também. Pode. Tá me ouvindo, Rubens? Estou te ouvindo. Então, cara, minha dúvida é mais na questão do gerenciamento, porque, igual semana passada, eu saí de R$300, só que eu alavanquei para, tipo, 2.600 em 2 dias. Uhum. E eu, tipo, chega na quinta-feira, na sexta-feira eu perco tudo. E eu queria ver contigo, tipo, o que eu posso fazer para controlar, tipo, o emocional, psicológico. Isso daí chama-se disciplina. Provavelmente é o que está faltando para você. Se você tem costume de fazer alavancagem e você faz alavancagens assim, grandes, você talvez, Igor, corra um risco de começar a ter um excesso de confiança aí. O que é o excesso de confiança? É o desequilíbrio da confiança. Autossabotagem? Exatamente. Não saber parar na hora certa porque acha que por ter feito aquela alavancagem vai ser impossível perder aquilo que construiu. E até desrespeitando essa coisa que eu acabei de falar aqui do equilíbrio e da relação do ganha-ganha. Olha só, vê se faz sentido. Se tudo tende ao equilíbrio, isso é interessante a gente buscar um ganha-ganha. Depois que eu faço uma baita alavancagem, qual que é a tendência do mercado de buscar o equilíbrio? Eu perder o que eu fiz. Então, se eu não souber gerenciar essa perda, esse ganho, para que eu perca bem menos do que eu ganhei, é uma tendência natural de fazer isso, porque está buscando equilíbrio, está buscando ganha-ganha, entendeu? Então, isso é uma coisa interessante de você olhar, porque o que pode estar te sabotando aí é o excesso de confiança. Excesso, na minha opinião, tudo na vida que é em excesso é prejudicial. Então, a confiança a gente tem que ter, mas a gente tem que tomar cuidado com o excesso. Como que eu percebo que a minha confiança está indo para o lado do excesso, do desequilíbrio? Eu acabei de fazer uma alavancagem de 300 para 3.000, por exemplo. Saí de 300 para 3.000. Primeira coisa, eu tenho que ter um stop. A alavancagem, você tem que ter, assim como no dia a dia, na minha opinião, um rumo. Eu estou saindo de 300 para chegar em quanto? Em 3.000? Beleza. Cheguei em 3.000, parou. É minha meta da alavancagem. Então, do mesmo jeito que a gente tem as metas do dia, na minha opinião, a gente tem que ter meta de alavancagem. Porque se a gente não tem, a gente entra no contexto que eu falei mais cedo do Matheus, da questão do limite. Eu não tenho limite. Se eu não tenho limite e eu entro num processo de alavancagem, cheguei nos 3.000, eu não tenho limite, eu dou uma entrada de, sei lá, 300, e eu perco,
caramba, eu acabei de sair de 300 e vim para 3.000. Eu vou aceitar perder 300, mas nem nunca. É nessa hora que vem o excesso. Então, algumas coisas interessantes aí, Igor, é você colocar uma meta dentro da sua alavancagem, até quando eu quero sair de X para chegar em Y, chegou em Y, parou, e também, a partir desse momento aí, você pode começar novamente uma outra alavancagem. Eu atingi a minha meta, então eu vou fazer outra alavancagem, qual que vai ser minha meta agora? E, por exemplo, é de 300 para 3.000. Qual que é o teu stop? 300. Entende? Então, eu saí de 300 para 3.000. A minha meta era 3.000. Meta batida. Eu vou começar uma nova alavancagem, de novo de 300 para 3.000. O meu risco é 300. Não é porque eu fiz 3.000 que eu vou arriscar os 3.000. Não. É o meu gerenciamento. Então, é importante você ter uma meta bem definida, tanto para alavancagem, quanto para o dia a dia, para que você, sem ter esse limite, sair fazendo sem limite, não caia no risco do excesso da confiança. Que muitas vezes esse excesso de confiança, eu falo que ele vem com uma soberba disfarçada. O que é uma soberba disfarçada? Poxa, eu acabei de sair de 300 para 3.000. Eu vou conseguir fazer de novo? O mercado não vai ganhar de mim. Eu já sou foda. Entre aspas, vem essa coisinha aí. Você tem que se sentir foda assim, mas com moderação. Não pode ter soberba para o meio, porque essa soberba ela pode ser perigosa para você nesse contexto emocional, de você achar que você é a última bolachinha do pacote e que você vai dominar o mercado sempre. E é muito importante, a gente ter a consciência de que a próxima entrada, o próximo dia, a próxima alavancagem, sempre são as mais importantes, independente do que eu acabei de fazer. Eu estou vindo de uma sequência de 4 dias estopado. Não tem problema. Esquece, não olha para isso. Vai para o teu 5º dia e só faz o que tem que ser feito no seu 5º dia. Esquece o que tem para trás, independente de ser loss ou de ser gain. Eu vou para uma alavancagem. A minha meta é sair de X, sair de 100 e chegar em 1.000. Cheguei em 1.000, pronto, minha alavancagem foi concluída. Eu saio. Eu vou fazer uma outra, eu esqueço a alavancagem que eu fiz. Eu vou começar uma outra alavancagem. E assim vai, porque daí eu vou acostumando a minha mente. Entendeu a ideia? Entendi. É que, tipo assim, ó, eu sinto que ajudou bastante. Só que eu sinto assim, ó, como eu vou lá, deposito um valor, e daí eu busco 10% ao dia. Tá, de 300 vai para 324, 330. Só que daí o meu psicológico sabe que eu posso fazer mais, entendeu? Então, tipo... Isso. É isso onde que peca, entendeu? Que eu falei. É por isso que eu não consigo. Sim, mas por isso que eu não consigo seguir o gerenciamento, porque tipo, eu sei que eu posso fazer mais, entendeu? Então, mas o saber que você pode fazer mais não significa que você tem que fazer mais naquele dia. Sim. Aí entra a disciplina. O que é disciplina? É fazer o que tem que ser feito mesmo quando você não está a fim de fazer. É para isso que existe stop loss e stop gain. Então, Igor, eu falei agora há pouco, acho que foi para o Eric, o negócio de você colocar o teu sonho ali na frente. Quando você sai de 300 para 330, por exemplo, buscando ali os seus 10%, e é a tua meta do dia, quer continuar a operar, olha para o teu sonho. Continuar a operar. A tendência é eu dobrar, fazer 20%, ou eu me lascar. Ou seja, se eu continuo, a minha tendência é me aproximar ou me afastar do meu sonho. Porque isso pode te ajudar a se tornar disciplinado, tá? Mas para mim, pessoal, a disciplina, ela é a habilidade mais importante para você ter resultado dentro do mercado. Porque sem disciplina, você não segue gerenciamento. E eu não falo só de stop loss, eu falo de stop gain também. Porque tem muitas pessoas, o Igor está acabando de trazer esse contexto, que não tem problema para parar no stop loss, mas tem problema para parar no stop gain. Que aí vem a ganância, vem, né, algumas coisas aí, alguns disfarces aí. Mas então, Igor, fundamental para você nesse contexto é a disciplina. Se o teu negócio é 10% por dia, é 10% por dia. Eu sei que eu posso mais, mas eu vou fazer esse mais no dia de amanhã, porque o dia de hoje a meta foi batida. A não ser que você tenha, por exemplo, como meta, se você está buscando 10% na semana, vamos supor que você está buscando 40% 10% no dia, vamos supor que você está buscando 40% na semana.
Aí, numa semana, você fez 50%. Beleza. Você sabe que você tem 10% de gordura. Se você quiser arriscar esses 10%, é outra coisa. Mas tudo de forma consciente. É fundamental que a gente sempre opere de forma consciente, tá? Traga para o consciente o máximo de coisas possíveis, porque isso te ajuda a te direcionar dentro do mercado. Beleza? Fica Beleza, de olho não, nessa questão fechou. da disciplina, tá? É que, tipo assim, como eu tô... Vai fazer um ano que eu tô no mercado. E, tipo, eu opero todos os dias, sem falta. Menos sábado e domingo. E eu senti que eu tenho uma ganância por trás disso, igual que tu falou. Então, essa semana eu decidi não operar, ficar longe do gráfico. Como eu vi que tá bem ruim essa semana, então, para ver se meu psicológico eu consigo melhorar, se consigo ajeitar o gerenciamento. Isso. Aí você pode fazer uma verificação no gerenciamento se tem alguma coisa para ajustar, mas olha também essa questão da disciplina, porque aí é o que vai te fazer respeitar o gerenciamento, vai ser a disciplina. É um ponto interessante aí para você observar. Beleza? Não, fechou. Já vou tentar resolver isso, então. Só que eu vou te dar uma outra sugestão. Não tenta, não. Porque quem tenta não faz. Quando a gente fala eu vou tentar, eu estou programando a minha mente para falhar. Então, substitua o tentar por vou dar o meu melhor, eu vou dar o meu máximo, coisas do gênero, porque aí você se compromete a fazer, tá? Isso é dica para a vida. Esqueçam, eliminem o tentar do vocabulário de vocês. Isso não é uma programação mental nem um pouco interessante. Aí eu vou tentar viver do mercado. Você vai ficar tentando o resto da vida. Eu vou dar o meu melhor e eu vou viver do mercado. Beleza? Fechou. Não, top. Show. Vou voltar aqui para o bate-papo e para ler aqui o que está no chat. Depois eu venho. Ô, Daniela, você tinha levantado a mão e abaixou. Eu não sei se. Eu não sei se você desistiu de perguntar, mas se você ainda quiser perguntar, deixa a mãozinha levantada só para eu ver, tá? Ô, Lucas, desliga o seu som aí, fazendo favor, porque eu não estou conseguindo te mutar e você... Aí, pronto, tá vazando o seu áudio aí. O Júnior colocou aqui, Rubens, eu já tenho um operacional. Acho que um pouco turbo, eu já analiso pouco tempo gráfico e já vou fazendo as entradas em pontos estratégicos. Boa parte das vezes, porém, quando o gráfico não está a favor do meu operacional, eu não tenho a paciência de esperar o gráfico formar os padrões do meu operacional e tipo o gerenciamento eu meio pré-defino ele, porém no dia eu não sigo ele certinho e acabo fazendo mais entradas do que o gerenciamento, tipo 5 ou 3. Muitas vezes eu tomo 3 loss, aí já era para eu ter parado. Aí faço uma entrada, acabo dando bom, e muitas das vezes eu acabo saindo com lucro e no lucro eu consigo parar, mas às vezes eu quero fazer uma gordurinha, uma gordurinha a mais, e acabo perdendo o lucro que tinha tido. Você tem alguma coisa para me orientar a organizar isso? Estou há 1 ano nesse mercado e depois da mentoria do Luan que as coisas estou bem mais clara para mim no mercado e já te sigo no canal através do canal do Luan também. Show de bola! Ô Júnior, eu acho que tudo que eu falei aqui já serviu para você. A questão da quebra de estado entrou na frente do gráfico, o que o Davi falou agora há pouco. Entrou na frente do gráfico, o operacional não está legal, racha fora. Aí é a hora da quebra de estado, volta mais tarde. Porque se você fica na frente do gráfico, como eu falei agora há pouco para o Eric, é uma tendência natural você ficar buscando entrada, para compensar o tempo que você está ali na frente do gráfico. Então, esse é o primeiro ponto, tá? A questão do limite, para você também, você está muito sem limite, encontre aí um limite tanto de tempo quanto de entrada. A questão do ganha-ganha, acho que tudo que eu falei aqui agora, se você pegar um pouquinho de cada coisa que eu falei, junta aqui a tua resposta. Mas analisa esses pontos, tá? A quebra de estado, a questão do ganha-ganha e a questão do limite. Eu acho que são 3 pontos que vão te ajudar bastante aí dentro de tudo que eu falei até agora, tá? Rubens, aqui é o Lucas, gostaria de perder o sentimento pesado do loss, sempre me abalo. Ô Lucas, falei agora há pouco sobre o loss. Como que você tira o sentimento pesado do loss? Entendendo
que ele tem a mesma importância do IN, nem mais, nem menos. É criando uma relação de ganha-ganha com o mercado, beleza? Entenda que não é o loss que vai fazer diferença no teu negócio. O que vai fazer diferença no teu negócio é você aprender a gerenciar o resultado. Então, aqui para você, o que eu falei agora há pouco do ganha-ganha, de formar, de estabelecer com o mercado uma relação de ganha-ganha, já é a tua pergunta aqui, beleza? Sim, respondeu, mas eu sinto que é como se fosse um bloqueio psicológico, que sempre que após essa sequência de take, minha mente já me diz que vai vir. Então, Ítalo, mas isso não tem problema. Pode ser que você tenha criado esse filtro. Filtros são verdades que a gente acaba internalizando e se tornam crenças. Você pode ter criado esse filtro mesmo. E como que você tira esse filtro? Simplesmente esquecendo o dia anterior. Vai para frente do gráfico pensando só no dia de hoje. Esquece o dia de ontem, se foi loss, se foi gain, se você bateu meta, se bateu stop, deixa para lá. Você só vai e faz o que tem que ser feito no hoje. É assim que você ressignifica o filtro, tá? Mas independente disso, se você tem um gerenciamento que absorva o seu loss, lá, o seu stop, lá na frente você vai sair positivo, tá bom? Beleza, Lucas, show de bola. Daniela, pode fazer a sua pergunta. Beleza, Ítalo? Boa noite. Boa noite. Então, a minha pergunta é assim, eu estou iniciando também agora no mercado, eu ainda não consegui, né, ganhar nada ainda, só quebrei banca e... Iniciando quanto tempo? Uns 3 meses. Tá. Só que quando eu estou na conta demo, eu consigo acertar mais, sabe? E quando eu coloco o dinheiro lá, que eu sempre coloco R$60, eu acabo perdendo, porque eu fico nervosa, sabe? Porque parece que o sentimento é diferente, porque o que eu tô perdendo é meu. Diferente. E na demo eu sempre vou recarregar, se quebrar, caso quebrar. Então parece que o nível de assertividade na demo é maior e na real é menor. Eu acabo sempre perdendo e não consigo nunca sair dos R$60. A minha conta sempre vai descendo de 4 em 4 reais por dia até zerar. Ó, você tem 3 meses de mercado. A primeira sugestão aí é você esquece resultado financeiro. O que você tem que buscar nesse momento é desenvolvimento. Então, se hoje o que é confortável para você colocar na corretora para arriscar esses R$60, trabalhe com esses R$60. Mas uma banca de R$60 dificilmente você consegue gerenciar. Banca de R$60 é para fazer uma alavancagem ou para você ficar dando entradas de mão fixa, por exemplo, de R$2, independente do resultado. Esquece sair positivo ou negativo no dia. O que é importante ali é você aprender o emocional com essa entrada, porque se você fica na demo, eu vou te chamar de Dani, pode ser? Que mineiro tem mania de encurtar as palavras. Pode sim. Se você fica na conta demo, o tempo inteiro, você está perdendo tempo, de forma bem sincera. Emocionalmente falando, a conta demo não serve para nada. A conta demo serve para outros contextos, mas para o emocional não. Porque a tua mente sabe que aquilo ali não oferece risco. Então, você não se prepara. Sabe aquela frase, jogo é jogo, treino é treino? Treino é treino, jogo é jogo? É bem isso. É na hora do jogo que a gente coloca tudo em prática e que a gente percebe o nosso desenvolvimento, não é no treino. Então, ir para a conta real é fundamental. E ter um dinheiro na conta real que seja confortável perder, que não vai fazer a menor diferença na sua vida, também é fundamental. Então, se esse dinheiro é R$60, coloca os R$60, e antigamente era 20, né? Aí que acho que percebeu que 20 não mais atrapalhava do que ajudava, e acho que ela subiu para R$60. Mas, enfim, coloca os R$60 e você fica dando entrada de mão fixa, sem se importar com quantidade de... se você está atingindo meta ou não. Essas entradas de mão fixas é exatamente para você perceber tudo que você sente emocionalmente falando, para que você encontre os pontos para trabalhar e desenvolver o seu emocional, te preparando para uma banca maior, para entradas maiores, e aí sim você conseguir fazer um gerenciamento. Conseguiu entender a ideia da mão fixa?
Sim, eu sempre faço a mão fixa quando eu legal. coloco o dinheiro lá. Sempre de R$ 2, nunca Isso. coloquei de 5 nem nada. Uhum. Mas eu acabo quebrando devagarzinho, vai descendo, aí eu vou ficando triste. Não, mas é normal. Mão fixa, você nunca vai sair positiva com mão fixa. Então, agora, neste momento, como é uma banca que não dá para gerenciar, porque é muito pouco, nesse momento você não tem que se importar com isso. Entenda que aqueles R$ 60 ali, se você... Ó, lembra que eu falei dos 50-50? Se você der 100 entradas no mês, vai ser uma tendência de você ter 50 para lá, 50 para cá. Se você bater cravado no 50-50, você vai sair negativa, porque é mão fixa. Então, é natural que a tua banca vá descendo, entendeu? Então, desencana disso no início. Entenda que aqueles R$ 60 que você está colocando ali é um investimento no seu emocional. E para você treinar também, entendeu? Mas ninguém sai positivo em OB operando com... Olha, a Dani caiu? Ah, não, tá aqui. Alguém caiu, não sei quem. Operando com mão fixa. Porque lá na frente a tendência é dar 50-50. Aí você não consegue sair positivo, porque o payout, quando ganha, nunca é 100%, quando perde, sempre é 100%. Então, é natural você perceber tua banca ir caindo, mas não é o foco agora. O foco agora é você trazer leveza para as suas operações. É você não sentir nada a hora que você dá a entrada. A questão da mão fixa é para você durar mais tempo no mercado, para que você consiga dar mais entradas. Entende? Com esse dinheiro que você tem hoje para investir. Conseguiu entender a ideia? Consegui. Beleza? Rubens. Então, desencana de focar no resultado financeiro. Foca agora em tudo que você está tendo como desenvolvimento emocional, enquanto você está operando, na leveza das operações. Beleza? Sabe como que eu fiz para quebrar esse tabu? Eu comprava torneio e ia operando no torneio, daí fazia o gerenciamento certinho. No final do mês saía positivo. Olha que legal, uma boa estratégia. Nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso, Davi. Quanto que você pagava nos torneios? Geralmente $2, dava R$10, mas dava para gerenciar, porque era $100, né? Você ganha eu cheguei $100, já a ficar, né? já cheguei a ficar já em, se não me engano, em 22º, se eu não me engano, na colocação. Olha que legal, cara. Tá vendo, ô Dani? Ó, uma dica aí do Davi. Uma coisa que de repente você pode utilizar, uma estratégia que de repente você pode utilizar para pegar uma banca maior e conseguir gerenciar. Você investe pouco, ganha uma bancazinha ali e você consegue gerenciar. Além do tempo, porque o torneio você desencana emocionalmente falando, né? Sim, sim. Você pode ganhar o prêmio. Mas você está ali muito mais para aprender, então você opera de uma forma muito mais leve. Boa estratégia, Davi, curti. E Eric, tá com a mão levantada. Ô Rubens, o que você acha da gente trazer o sonho para dentro do mercado? Fundamental. Se ficar muito pensando assim no futuro, o que vai ser assim, se faz o planejamento, fica muito pensando assim mais pro lado financeiro. O sonho de uma forma geral, independente de ser financeiro, é aquilo que você mais quer para a tua vida. A motivação, eu falo que é o maior combustível da vida. Quando você tem algo que é forte, um desejo ardente, aquilo te guia. Aquilo é o teu combustível. É o dia que você está desanimado, é para ele que você olha. E foi, inclusive, o que eu falei agora há pouco. Coloca o teu maior sonho, o teu maior motivo para ter entrado dentro do mercado em um local visível, para que você consiga ver aquilo ali todos os dias enquanto você está operando. Porque isso pode, inclusive, te ajudar a se controlar, por exemplo, numa hora ali. Pô, vou dar uma entrada aqui. Isso daqui, eu acabei de bater meu take, por exemplo. Eu quero continuar operando, o exemplo que o Igor trouxe. Caramba, mas se eu continuar operando, eu corro um sério risco de perder tudo que eu fiz e isso vai me afastar do meu desejo, que está aqui na minha frente. Então, você usa isso como combustível. Entendeu a ideia? Entendi, Rubens, entendi sim. Beleza? Show de bola, pessoal. Ó, são 11 horas, cravado. Nós já temos aí quase uma hora e meia de live. Nós começamos 21h43, quase uma hora e meia de live.
Então, a gente vai encerrando por aqui, beleza? Pretendo fazer outras. E antes da gente encerrar, deixa eu falar uma coisa com vocês. Quem tiver interesse de fazer parte do Mindway for Traders para ter esse acompanhamento diário, para ajudar no seu desenvolvimento psicológico, me chama, tá bom? Pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no direct lá do Instagram, não tem problema, pode me chamar onde quiser, que eu passo todas as informações, tiro as dúvidas, para que vocês venham fazer parte do Mindway for Traders comigo e com o Vitor, que está aqui na sala, tá bom? Ô, Vitor, você quer falar um pouquinho, rapidamente, aí de como que está sendo o Mindway for Traders para você? Eu ia pedir até a oportunidade mesmo, falar aí pro pessoal que, galera, o maior investimento que eu fiz foi entrar pro clube, porque a minha evolução, ela mudou. Assim, eu já tenho uma predisposição para quebrar tabu, paradigmas, então isso me ajudou um pouco mais, né, na minha evolução quando eu entrei pro clube. Mas, por exemplo, tem pessoas que são um pouco mais endurecidas, né, para poder melhorar a disciplina, melhorar o desempenho, e eu vejo lá o pessoal novo entrando, e além de mim, vou falar de mim, a minha evolução está sendo absurdamente grande e rápida. Eu tinha muitos problemas em gerenciar o loja, eu sempre tive disciplina no gerenciamento, porém eu não respeitava o loja, eu não respeitava o take, eu queria continuar operando, aí eu criava entradas que não existiam, eu tinha impaciência diante do gráfico. Então, na primeira semana praticamente, isso tudo mudou, com a ajuda do Rubens, com a galera lá do clube, porque lá um ajuda o outro, a experiência de um serve para o outro. E uma coisa que eu tinha de problema, eu estudo com o Luan, acho que a maioria de vocês que estão aqui provavelmente também estudam, a gente vê que os resultados dele são grandiosos, parece que ele consegue fazer tudo do dia para a noite, e a gente sabe que não é assim. Ele tem os méritos dele para ele conseguir ter os resultados que ele tem hoje, mas de forma inconsciente a gente acaba pensando que somos capazes de fazer o mesmo. Somos, mas não ainda. Não está no nosso momento. E às vezes isso é difícil da gente aceitar. No caso da Daniela, não sei se é Daniela ou Daniela agora, desculpa. Daniela. Daniela, né? Da Daniela, parece um pouco com o meu no início. Eu tinha muita vontade de ter resultado, queria mostrar para minha família, para as pessoas, então isso já não deixa você ter uma certa leveza diante do gráfico, diante do mercado em geral. E também fora do mercado, porque você é, diante do gráfico, aquilo que você é também fora do mercado. Os resultados positivos são apenas reflexo de quem você está se tornando fora do mercado. E o meu crescimento tem sido dentro e fora do mercado, desde que eu entrei para o clube. E vou falar, mesmo tendo as boas estratégias, os excelentes ensinamentos do Luan, sem a ajuda do Rubens, eu não conseguia ter resultado, eu não conseguia ter uma sequência de gain, eu não conseguia bater take, eu não sabia identificar o porquê das minhas entradas, às vezes, mesmo com o Luan explicando, parece que meu subconsciente não aceitava certas coisas. E o Rubens, de certa forma, parece que ele, sei lá, faz uma mágica na nossa mente, assim, que destrava certos gatilhos que a gente parece que volta a enxergar, sabe? Eu falo até que ele fez um milagre em mim, como Jesus fez um milagre em um cego. E o cego deu o testemunho dizendo: eu era cego e agora eu vejo. Então, quando o Rubens ele começou a tratar comigo, eu digo, eu era cego e agora eu vejo. Eu consigo me enxergar como se eu estivesse de fora. Eu olho como se eu fosse uma terceira pessoa, olhando de fora para dentro, como se eu fosse vocês olhando para mim. Então eu consigo ver os meus defeitos agora e corrigir um por um. Eu estava tendo um problema depois de corrigir a maior parte dos defeitos, o que eu nunca tive antes, era ataque cardíaco na hora das entradas. Entrada sendo boa ou sendo ruim. Isso estava me atrapalhando. E aí o Rubens falou algumas coisas para mim lá,
me ajudou muito também no mercado de OTC. Consigo ter vários gains agora direto. Para mim, o mercado de OTC é a mesma coisa que o mercado aberto, não sinto mais diferença. Respeito as estratégias que a gente aprende com o Luan, tanto que o Luan utiliza as estratégias que ele utiliza durante o dia a dia. Se vocês não sabem, ele usa. O Janderson também, que é um membro lá do clube Mindway for Traders, é um cara que já é consistente, já é VIP, praticamente já tem ótimos resultados todos os dias e é um cara que está sempre disposto a ajudar lá também no grupo. Então, as experiências dele, junto com a do resto da galera, com os ensinamentos do Rubens, tudo tem sido uma impulsão para o meu crescimento. E em relação ao taquicardia que eu tinha diante do gráfico, nas 2 últimas semanas, quer dizer, há 2 semanas atrás, porque nas últimas 2 semanas eu não tenho mais tido, isso me ajudou a ter uma melhora muito, muito grande no mercado e foi caindo em si e fazendo o meu subconsciente entender de que o dinheiro que estou ali, eu poderia entrar com a banca toda e errar para tomar um loss que não me faria falta. Então eu comecei a aumentar a minha mão nas entradas e isso me fez dissociar dos valores perdidos, me fez dissociar em relação a resultado positivo ou negativo. Eu simplesmente estava fazendo o que devia ser feito e eu fiz um acordo comigo mesmo. Eu estou disposto a perder. Se for necessário, eu vou até o limite. Eu nunca quebrei a banca, então eu quero experimentar isso. E foi assim que eu fui dissociando do gráfico. Eu parei de querer resultados agora, né? Eu estou praticamente no mercado desde mais ou menos de julho. Mas operando de verdade, consecutivamente todos os dias, foi a partir de janeiro. Então, eu praticamente estou há 2 meses no mercado, fazendo o que deve ser feito da forma correta agora, e eu estou vendo um resultado muito grande e uma evolução muito rápida. Tem um vídeo do Rubens lá no canal dele do YouTube chamado Valorize os Ganhos Intangíveis, se eu não me engano. E os ganhos intangíveis, pessoal, são as evoluções pequenas que nós temos que a gente tem que aprender a valorizar. Eu tinha um problema muito grande, eu não conseguia enxergar minha capacidade, não conseguia motivar a mim mesmo. E quando o Rubens começou a tratar comigo, eu passei a me enxergar. Isso, falando assim, talvez para vocês não tenha muito valor, mas para mim é algo extraordinário, é grandioso demais. Poder olhar para mim agora e ver potencial, ver que eu sou capaz de motivar a mim mesmo e falar, eu sou capaz de realizar o meu sonho, eu sou capaz de construir um bom futuro para mim. E não falar só para vocês assim, vocês são capazes, vão em frente, não desista, mantenha a disciplina, mantenha o foco. Eu não conseguia fazer isso para mim mesmo. Era como se fosse uma hipocrisia a minha vida. Motivar os outros e não conseguir praticar aquilo que eu motivo. Então, se vocês estavam com dúvida de tentar entrar para o clube, galera, eu digo a vocês que vocês vão sentir uma diferença absurda. Todos os que entram já sentem essa diferença. Eu, contando a minha história, espero que vocês tenham sentido verdades nisso, porque eu não menti em nada, não faltei com a verdade em nenhuma das minhas palavras. O bom do grupo ser pelo Telegram é que vocês podem ver o histórico. Então, vocês vão ver que tudo que eu falei aqui, voltando no histórico do Telegram, vocês vão ver que é tudo que eu falo lá. Eu, todos os dias, posto uma nova evolução minha que o clube me causa. Então, se vocês tiverem a oportunidade, quiserem entrar, vocês não vão se arrepender. Eu tenho certeza que a evolução de vocês vai ser muito maior e muito mais rápida. Vocês vão se apaixonar pelo clube e pelo Rubens, porque são pessoas sensacionais lá dentro. Tá? Pessoal, somos uma família. Valeu, Vitor. Tamo junto, meu amigo. Tamo junto demais. Valeu, mestre. Somos uma Espero família. Que tenha ficado claro aí para todo mundo. Não sei se o meu áudio está muito bom. Tá bom, tá dando para ouvir de boa. Somos uma família lá no Mindway. Como o Vitor falou, é impossível você separar uma coisa da outra. Nós somos seres sistêmicos. Quando você trabalha a questão emocional para desenvolvimento dentro do mercado, você se desenvolve como pessoa. É impossível. Eu falo que quando você cresce como pessoa, você cresce como trader. Quando você cresce como trader, você cresce como pessoa. Uma coisa puxa a outra. Então, isso é fantástico. Beleza? Então, quem quiser, quem se interessar em fazer parte do Mindway, me chamem.
Se tiver alguma dúvida, eu esclareço todas as dúvidas e vai ser um prazer gigante ter vocês com a gente lá no clube e poder acompanhar e ajudar vocês, tá bom? Forte abraço a todos. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Senão a gente já vai encerrando. Não? Tudo tranquilo? Beleza. Então, forte abraço a todos. Eu vou deixar essa live gravada lá no YouTube, tá bom? Então, Forte depois abraço vocês aí, podem Rubens. Muito obrigado por compartilhar. ajudar a gente aí, compartilhar seu conhecimento aí. Valeu, Foi de Davi. grande valia para nós aí. Desbloqueou vários tabus e abriu minha mente também aqui agora. Tamo junto, meu amigo. Tamo junto. Vamos para cima, gente. Grande abraço, boa noite a todos. Até mais.